Estimados internautas e saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. É nossa convicção e ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes que sejam conscientes sobre o papel que desempenham na sociedade, sejam responsáveis pela importância do papel que assumem diante dos seus colaboradores internos e externos e também sejam empáticos uns com os outros e, sobretudo, com as causas que perseguem. Este modelo de coaching em formato de podcast segue uma metodologia inspirada no modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitude. Atraímos líderes que possam, de uma forma descontraída, fluida e na primeira pessoa, praticando a comunicação ou a conversa fluida, que é uma das técnicas de liderança, para que eles possam transmitir que conhecimentos teóricos obtiveram, que ferramentas e técnicas desenvolveram para complementar esse saber teórico e que tipo de atitudes que impregnaram ao longo da sua jornada, corroborando no caráter que transmite. Diz, afinal, que o caráter que é o principal elemento que gera uma conexão emocional entre os líderes e os seus liderados. Temos como líder convidado para a edição de hoje Alexandre Jorge Mano, ele que é licenciado em informática, mestrado em gestão, fundador e CEO da AJM, business strategist, empreendedor, é assessor de membros do board. Em linhas gerais é esta. Mais do que isso, naturalmente, vamos ter a oportunidade de poder beber do chá que vai nos ser servido pelo Mano. Mano, bem-vindo ao nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui contigo e estar aqui com os nossos telespectadores. É um prazer enorme partilhar também convosco aquilo que é essa visão e essa essência que estavas a falar. Muito bem, muito obrigado. Como ponto de partida para a nossa conversa, queria compreender este trajeto em termos de o percurso de formação acadêmica, que de certo modo pode explicar a ocupação atual. Vê-se que é uma ocupação flexível com alguma versatilidade. Como é que fez a combinação de informática a nível de licenciatura e gestão a nível de mestrado para lhe transmitirem essas habilidades que têm desta versatilidade e flexibilidade em conseguir trazer várias valências e conseguir se distribuir por vários papéis? Bom, olha, primeiro começar por dizer que todos nós acabamos por ser, em termos de liderança e aquilo que refletimos, acabamos por ser um bocado o resultado daquilo que é o nosso percurso de vida, não é? Cada um de nós tem o percurso que a vida foi nos dando e que foi fazendo. Bom, eu comecei assim muito rapidamente por estudar aqui em Maputo. A escola Luta Continua, a mim, que era ao pé de minha casa, marcou-me muito como uma escola com bons professores. E a partir daí tive sempre muito ligado até, vamos assim dizer, até fazer o meu ensino secundário. Estive na escola Luta Continua, passei pela escola internacional e depois fui estudar para a África do Sul. Portanto, formei-me em Engenharia Informática pela Universidade de Cape Town. Na altura um curso bastante inovador. Na altura atraiu-me sempre a questão do conhecimento e a questão da inovação daquilo que as tecnologias na altura poderiam vir a trazer. E essa foi a principal fonte vamos lá dizer, de ligação que me fez entrar nessa área. Nessa altura eu não estava, todos nós estamos obviamente numa fase de crescimento da nossa vida, de procura de conhecimento e de procurar aquilo que queremos ser. E essa foi a via que escolhi.
Foi um curso, na altura, muito interessante. O curso da Universidade de Cape Town, para mim, ainda continua a ser um dos melhores na nossa região. E o meu percurso começa-se a moldar um pouco nos últimos anos de faculdade, em que eu tenho a oportunidade de trabalhar na Microsoft da África do Sul. E, portanto, a partir daí, a tua carreira, no meu caso, a carreira começa-se a fazer com esta ligação à Microsoft na África do Sul, em que nós começamos a ter aqui um papel mais técnico e começamos a ter o hands-on naquilo que são as tecnologias de informação. Uma das coisas que nós nos diferenciamos tem muito a ver, nós moçambicanos, tem muito a ver com a nossa flexibilidade, a capacidade de nós podermos falarmos várias línguas e a nossa aptidão também para a facilidade de trabalharmos em várias línguas, e acabou por também ser um fator importante na altura para poder entrar para os quadros da Microsoft. Fui o primeiro moçambicano empregado número 1 da Microsoft, muito também derivado a esta questão da língua, e trabalhar com muitos clientes de origem, vamos dizer, portuguesa na África do Sul, que faziam investimento em tecnologia de colaboração na altura da Microsoft. Então o meu percurso começa muito por aí, muito técnico. Acabei depois por ser convidado para ir fazer um trabalho, ir fazer um conjunto de projetos nos Estados Unidos. Eu tinha familiares meus a viverem lá. O meu irmão, em particular, vivia lá. Ele saiu de Moçambique, era uma pessoa muito ligada aos meios de audiovisual e televisão, e acabei por aceitar um desafio de ir para lá. E aí eu penso que essa experiência de muito novo, ir para um mercado tão competitivo, tão cheio com high standards, acaba por te elevar e obrigar-te a ti a fazer coisas que tens que te superar a ti próprio, quer na perspectiva do profissionalismo, quer na perspectiva da liderança, da gestão de ti próprio, naquilo que é o teu trabalho. E, portanto, começo aí um bocado a fazer o meu percurso, que é trabalhar em clientes finais, através, neste caso, da Microsoft, em que fazíamos projetos de modernização e de colaboração dentro das organizações nos nossos clientes nessa altura. Portanto, muito cedo comecei a trabalhar com grandes multinacionais e com grandes empresas que acabam depois por também dar um termo de responsabilidade diferente. A partir daí comecei, aquilo que eu costumo dizer, e para os nossos ouvintes que estão nesta área connosco, nós nesta área da informática muito cedo tens que tomar algumas opções de carreira, que se vais para a área da programação, se vais para a área de infraestruturas e sistemas e colaboração, e eu decidi muito cedo, nunca tive muita paciência para a programação, e portanto enverdei muito por uma carreira na área de infraestruturas, de comunicações e de colaboração, em que na altura gostava mais de fazer esse trabalho, e acabei por ir por aí. Depois acabei por aceitar um conjunto de projetos na Europa, que a Microsoft Portugal convidou-me para fazer um conjunto de projetos em Portugal, exatamente muito similares àquilo que estava a fazer fora, e isto acaba por te dar uma bagagem técnica e profissional bastante grande, ou seja, muito cedo acabas por ter uma experiência de vida e de carreira muito grandes. Na altura era muito importante, e continua a ser hoje, quanto maior for o teu cliente, significa que tu fizeste projetos de maior dimensão, e como nós devemos imaginar, um cliente nos Estados Unidos tem uma dimensão completamente diferente até de um cliente em Portugal, muito menos na África do Sul ou em Moçambique. Então isso dá-te uma capacidade diferente, e aceitei ir fazer um conjunto de projetos em Portugal, em que comecei a sair um bocadinho mais da área técnica, começar a ir para uma área de gestão de projetos, e onde comecei a ganhar um bocado o bicho da consultoria, como eu costumo chamar. E aí comecei a fazer um deviation na carreira de procurar projetos de consultoria, ou seja, de definição de processos, de apoio, de organização, implementação de metodologias nas empresas, para ajudar no governance, na gestão das empresas, e como é que depois as tecnologias poderão ser, obviamente, o meio para poderes fazer isso. E assim foi. Decidi então fazer um shift de carreira, em que saí da área técnica, fui mais para uma área de consultoria de gestão, em que estive a trabalhar com a Capgemini, Ernst & Young, durante bastante tempo, com a KPMG, a desenvolver projetos em Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido, Suécia, Angola, e obviamente também Moçambique. Participei em alguns projetos estruturantes na parte de implementação de processos, por exemplo, na nova moeda do Metical, quando tivemos aquela mudança do Metical. Então, a partir daí comecei, vamos dizer, a voltar a ter alguns desafios locais em Moçambique, mas esporadicamente, em termos de projetos, continuei a minha carreira
fora de Portugal e acabei todos por fazer muita formação, muito investimento na nossa formação, mais na área da liderança, da gestão e da consultoria como ferramentas para podermos ser diferenciadores. E isso acaba por moldar muito a minha forma aquilo que é a minha pessoa, a minha experiência, porque tive a oportunidade de trabalhar em muitos setores diferentes, desde a indústria automóvel, desde a indústria farmacêutica, a banca, seguros, e isto acaba-te de dar um mundo que faz de ti uma experiência bastante diferente e que possas levar experiências que tens em diferentes setores de mercado para outros, fazeres aquilo que eu chamo um cross-selling de experiências para que processos possam ser melhorados. Por exemplo, um projeto que nunca me esqueci na Toyota, em Portugal, os japoneses têm técnicas de Lean para melhorar os processos de automatização e de melhoramento contínuo nas fábricas. Começas a pegar nesses processos para outros setores em que há uma grande complexidade nos processos de atendimento a clientes, de contact center, de processos de cobrança, de crédito, mas se simplificares e usando essa metodologia, por exemplo, acabas por ter os processos mais transparentes, mais simples, e o cliente final acaba por ficar muito satisfeito e a organização funciona melhor. Portanto, isso acabou por formar muito aquilo que é a minha pessoa hoje e a minha experiência. Muito bem. Destas 3 ferramentas ou competências que no meio do percurso foi buscar para cimentar o seu posicionamento já na área de gestão, quando migrou de informática para gestão, por via de gestão de projetos, disse que desenvolveu competências a nível de gestão, liderança e consultoria. Destas 3, qual é que mais contribuiu para essa rápida adaptação? Assim, quando eu decidi sair da área de engenharia, tomei uma decisão de fazer um MBA, não é? Uma pós-graduação em gestão na Universidade Católica Portuguesa. E esse foi um passo muito importante, porque na altura eu era muito novo e tive alguma dificuldade em ser aceito no curso, porque na altura tínhamos CEOs de grandes empresas e quadros muito séniores. E portanto essa experiência acabou por marcar-me muito. Quando tu tens um acesso muito direto a MBAs de gestão, acabam por te trazer aquilo que são os problemas e as dificuldades e as ferramentas que tu podes usar para poderes fazer o teu trabalho. Eu acho que aquilo que acaba por ser a competência mais importante tem muito a ver com a liderança e como é que tu geres as tuas equipas e como é que levas as tuas pessoas a fazer os resultados que tu queres. Quando nós temos uma experiência principalmente na área da consultoria, seja ela técnica ou de organização ou de gestão ou de qualidade, quando nós temos um projeto pela frente e tu estás a liderar muito novo, começas a liderar esses projetos e acabas por começar a formar pessoas e levar as pessoas a fazer aquilo que é o nosso objetivo, a gestão e a liderança acaba por ser algo que ser líder não é para qualquer pessoa. Não quer dizer que tu possas ser um bom gestor ou um mau gestor, mas a liderança é uma coisa nata que tu tens ou não tens, que é as pessoas te seguirem, que é as pessoas te respeitarem. Isso é uma coisa que, como eu costumo dizer, tu não podes impor às pessoas. Ela é o resultado do teu dia a dia, desde que acordas até a hora que dormes. E, portanto, o ser líder nas organizações tem muito a ver com o caráter e com a forma como tu atuas e respondes e fazes todas as tuas ações durante o teu dia. Desde como atendes o telefone, como tratas as pessoas, como é que respondes aos teus colegas, desde a recepcionista até ao teu cliente final, que pode ser o administrador de uma empresa. E, portanto, isso é muito importante. Obviamente que há características intrínsecas às nossas pessoas, à nossa personalidade, à nossa forma de estar, de ser, que podem ajudar ou não nessa tua característica de liderança. Nós hoje em dia temos, obviamente, líderes de diversas formas, feitios, formas de estar. Há pessoas que querem exercer a liderança pelo exemplo, é um estilo. Há pessoas que querem exercer a liderança pela autoridade. Há líderes que querem exercer essa liderança pelo mero cumprimento dos objetivos, independentemente
daquilo que é a tua atuação no dia a dia, por exemplo, na área das vendas, eu faço muito workshops e formação daquilo que eu chamo de eficácia comercial, e portanto há alguns líderes de empresas que não têm muito, estão mais preocupados no teu resultado final. Se tu se comprometeste em que vais fazer 1 milhão de meticais de vendas por mês, vens trabalhar 2 dias, mas fazes 1 milhão, para mim o objetivo está cumprido. E portanto outros que não, que esse é um caminho que tu tens que ir fazendo e que tens que cumprir com um conjunto de outras coisas que te vão permitir atingir esse objetivo. Isso também depende muito do estilo de liderança de cada um. Mas eu acho que as ferramentas daquilo que é a forma como nós passamos o conhecimento, como tratamos as pessoas e obviamente como passamos a experiência que temos, são fundamentais para tu conseguires ser um líder das tuas equipas, da tua empresa e dos teus projetos. Muito bem. Qual é o denominador comum da cultura organizacional que o Mano transmite nas equipes que forma nas diversas leads? Olha, é uma questão muito interessante. A cultura organizacional de cada empresa deve ser sustentada por um conjunto de pilares muito importantes, que devem refletir aquilo que é a visão corporativa das empresas, aquilo que ela quer passar. Exemplo, se tu fores, já tive a oportunidade de ir a Silicon Valley conhecer o escritório da Google, por exemplo, é uma cultura organizacional muito virada para o resultado final e muito virada para as novas tecnologias, uma sala de bilhar na sala de reuniões, um PlayStation na sala de trabalho. É uma cultura muito diferente, porque aquilo que se pede das pessoas e daquilo que é o teu perfil é diferente. Agora, se tu entras depois num banco, a cultura organizacional já é diferente. Tens que passar uma mensagem de rigor, de profissionalismo, de confiança, porque as pessoas quando vão a um banco querem ter uma relação de confiança com alguém. Se tu chegas lá e a pessoa está mal apresentada, não fala bem, tu próprio vais pensar 2 vezes se vais trabalhar com esse banco ou não. Aquilo que eu acho que é importante na cultura organizacional das empresas são as 2 coisas. Uma, que ela reflita de uma forma muito transparente aquilo que são a missão e os objetivos de cada organização. Se tu tens, por exemplo, no meu caso, um laboratório na área da saúde, aquilo que tu vais ter como cultura da empresa, nos diversos momentos em que a empresa está, é que ela reflita aquilo que tu queres que os trabalhadores vejam nela. No caso da saúde, rigor, cuidado no atendimento, muito profissional nas suas tarefas, e portanto tu vais ter que ir passando isso para as pessoas, principalmente para os jovens, para as pessoas que estão a começar o seu trabalho, isso. E essa forma de atuar vai acabar por ser muito importante para essas pessoas no seu futuro e na sua evolução da sua carreira. Por isso é que eu digo que o coaching dentro das organizações é uma das coisas mais importantes e que vão te refletir naquilo que tu vais ser pelo diretor que tiveste, se ele te apoia, se não te apoia, se te ajuda, se não te ajuda, se apenas exige de ti um resultado independentemente da tua atitude e da tua forma de trabalhar. Isso acaba por ser diferente. Mas, resumindo, a cultura organizacional deve refletir muito aquilo que é a missão da empresa, aquilo que são os objetivos, e ela tem que estar de alguma forma ligada com as pessoas que tu tens. E obviamente que um dos maiores desafios que nós temos nas organizações todas, principalmente quando elas começam a ter uma dimensão grande, é que tu consigas passar essa visão e esse sentimento para os teus colaboradores. Portanto, tu podes ir às vezes, tu vais a um banco, principalmente uma seguradora, uma empresa mais formal, tu olhas para a missão, lês tu como trabalhador, lês o documento da missão da empresa, daquelas coisas todas boas, mas tu olhas para o teu dia a dia e dizes, eu não vejo isto refletido naquilo que me acontece. O meu chefe não me liga, não fala comigo, eu só recebo, quando falo com ele é por e-mail e de uma forma muito... Portanto, isto tem que ser ajustado. Quanto melhor tu ajustares isto, mais sucesso vais ter, mais motivado vais ter. Porque a gente não se pode esquecer que as empresas são as pessoas. Em todas as suas vertentes e os seus setores. As empresas são as pessoas. E, portanto, a partir daí, devemos apostar muito no capital humano e, obviamente, que a questão da liderança é fundamental para tu conseguires tirar o melhor de cada pessoa que tem. E se conseguires identificar isso nas pessoas e dizer, olha, eu do Alexandre ele tem estas características e eu posso puxá-lo para a área comercial, o António tem estas características, eu posso puxá-lo para uma área mais administrativa, ele é uma pessoa mais fechada, não é muito bom para vendas, por exemplo, e assim sucessivamente. E, portanto, isso é fundamental
para nós podermos ter uma cultura de sucesso dentro das nossas organizações. Excelente. Estive há bocado a falar do coaching, ou a forma como os líderes podem se desdobrar através de desenvolvimento de atividades ou ferramentas como coaching, mentoria, para assegurar um maior alinhamento organizacional e um menor desvio relativamente na comparação entre a identidade estratégica e aquilo que é o dia a dia das organizações. Tendo em conta questões como pressões que os próprios líderes suportam e recebem, pessoais e também organizacionais, e também a pressão sobre os resultados que depois são transmitidos ou repassados pelos colaboradores, e estes que nos dias de hoje, como bem disse, as organizações são as pessoas. Por um lado, as pessoas também, até certo ponto, não reagem bem na questão de uma pressão voltada a resultados quando esta cultura organizacional não permite um ambiente, uma atmosfera propícia para esta adaptação das pessoas e um alinhamento com a cultura organizacional. Como é que os líderes podem aplicar ferramentas como coaching e liderança para evitar situações como problemas de fórum emocional ou psíquico que às vezes ocorrem nos dias? Bom, essa é uma questão, para já é uma questão muito interessante, é uma questão também muito atual e que eu diria que nos diagnósticos que faço a algumas organizações das quais trabalho, é a principal causa, eu costumo dizer uma causa estrutural de tu teres empresas não alinhadas, empresas sem resultados, empresas que não estão a trabalhar bem. Porquê? Porque a primeira questão que nós temos que ter a noção como gestores e como líderes é que quando nós assumimos um compromisso, vamos imaginar, nós estamos a chegar ao final de 2022 e vamos trabalhar no business plan de 23, não é? Então, eu vou reunir com o meu conselho de administração, com a minha direção, ou se for eu próprio, eu vou olhar para aquilo que foram as minhas vendas, os meus custos durante este ano, vou fazer uma extrapolação disso e vou dizer, se eu este ano consegui com 10 pessoas fazer, vamos dizer, 4 milhões de dólares de faturação, se calhar se eu tiver 20 pessoas posso fazer 8, e como é que eu posso fazer para atingir esse objetivo? E às vezes o maior erro é fazer este exercício sozinho, porque na realidade eu aí não estou a ser um líder, o que eu estou a ser é um chefe. Então, o que eu vou fazer é um trabalho meu sozinho, faço aquilo que é a minha extrapolação, análise, e o que é que eu vou fazer a seguir? Vou fazer uma reunião com a minha direção, com os meus colaboradores, e dizer, olha, estes são os objetivos. Este é o principal erro que existe nas nossas organizações, sejam elas públicas, privadas, é este desalinhamento organizacional entre aquilo que eu defini como objetivo da empresa e aquilo que são e aquilo que é a expectativa dos meus colaboradores e aquilo que a organização pode fazer. Por isso, este ponto é importante porque esta é a causa principal de tudo o resto correr bem ou correr mal. Se nós formos de facto líderes, o que nós vamos fazer é, vamos chamar a minha equipa, até os colaboradores todos, vamos partilhar aquilo que foram, numa análise SWOT, aquilo que foi o ano, olha, isto tivemos bem, isto tivemos menos bem, as ameaças que temos este ano são estas, a guerra na Ucrânia, isto, as coisas boas que temos são estas. Neste sentido eu quero vos perguntar o que é que vocês acham que podiam fazer, como é que podíamos fazer melhor, como é que podíamos trabalhar. E só o facto de tu fazeres isto, estás a alinhar a tua organização e estás a levar as pessoas todas para o mesmo objetivo. E uma coisa que também é muito importante, e eu digo que é um dos principais desafios também nas nossas organizações moçambicanas, é o foco nas vendas. As empresas não sobrevivem sem vendas. E se tu tiveres uma empresa que o processo de vendas não está estruturado, ela acontece porque o Alexandre Mano é nosso diretor comercial, ou é administrador comercial, ou é o meu comercial, e ele tem vindo trazer negócio. Mas esse processo não está estruturado. Se o Alexandre Mano sai, o meu negócio cai. Este é um ponto que nós todos devemos trabalhar melhor nas nossas organizações. Porque as organizações devem, se nós tivermos uma missão e um objetivo muito bem definido e cumprido, eu vou conseguir definir quais são os produtos que eu tenho, os produtos que eu posso vender e os serviços que tenho e como é que eu os vou para o mercado vender. E que pessoas é que eu vou usar para fazer isso. Fazendo isso, eu sei que o Alexandre Mano fez tanto, este ano pode fazer tanto mais Y, o António, o José, os meus comerciais. E aí estás a levar as pessoas para um objetivo comum.
na tua organização. E isso vai fazer com que tu possas pedir um bocado mais deles. E eles vão dizer, eu gostava de perceber qual é a minha motivação. E, portanto, primeiro as pessoas têm que perceber que as empresas privadas têm que dar lucro, se não devem dar lucro, fecham. Tão simples como isso. Isto nós temos que ser claros, porque eu só consigo pagar salários, custos operacionais, energia, etc., se tiver vendas. E se essas vendas forem feitas com lucro. Isso é extremamente importante. E às vezes esta ligação entre as pessoas não acontece. Há um gap aqui entre a gestão e aqueles que executam aquilo que supostamente é o teu plano. E isto causa muitos problemas. Tu ficas com falsas expectativas e as pessoas lá de cima, a tua administração também tem perante ti, não vou dizer falsas expectativas, mas expectativas que não podem ser correspondidas porque os pressupostos não são os mesmos que tu tens. Tu podes estar insatisfeito com o teu salário, podes estar insatisfeito com as tuas condições. Hoje em dia, nas organizações é muito importante, para além do salário, dares, obviamente, algum outro tipo de condição, seguro de saúde, algo do género, para te motivar a que tu possas fazer melhor. E, portanto, isso é importante. Eu costumo dar um exemplo que na Europa, no princípio, principalmente Portugal, Espanha, quando faziam contratos, quando nós contratávamos consultores júniores na altura, o fator de diferenciação de tu poderes captar talento entre ele escolher vir trabalhar para a Capgemini, para a Accenture ou para a Deloitte ou para outra empresa, eram as condições extra que tu davas o salário. Porque o salário nas consultoras é muito igual. O ambiente de trabalho e tudo mais. E eu lembro-me que durante muito tempo, principalmente em Portugal, as pessoas convenciam os jovens com um carro. Ou seja, tu podias ganhar tanto mais tanto e depois acrescentavam-te um valor que dizia, olha, podes escolher um carro até um valor mensal. Na Europa isso acontece muito. Ou seja, em vez de eu estar-te a dar dinheiro, porque no final do mês eu pago mais impostos por isso, dou-te uma viatura. Porque pago menos porque é uma viatura da empresa. Então, em termos de impostos, eu consigo ter uma maior rentabilidade. E isso acabava por ser um valor diferenciador das pessoas, dos consultores, para optarem pela A, B, C ou D. E esse alinhamento às vezes falha. E, portanto, ao falhar esse alinhamento, temos esse problema de as pessoas não estarem a ver no seu líder e não estarem a ver os seus objetivos e como é que eu os posso atingir. Então, isso é muito importante. E esta partilha do risco e dos objetivos, obviamente, cada um dentro da sua área, é muito importante para que a gente possa ter. Eu, dentro da minha área financeira, tenho que ter objetivos. Cobrar as faturas que tenho a cobrar, garantir que as despesas que temos são entregues. Dentro dos recursos humanos tenho objetivos, garantir que tenho que fazer as minhas avaliações, garantir que vou acompanhando os nossos colaboradores para saber se está tudo bem com ele, garantir que os planos de saúde estão bem, garantir que os salários são pagos. Na minha direção operacional a mesma coisa, garantir que os projetos acontecem, que os serviços são feitos. Na minha direção de vendas a mesma coisa, garantir que aquilo que defini como objetivos de vendas estão feitos. E depois outra coisa, para terminar, nós não podemos definir objetivos e esperar que cada uma da pessoa vá fazendo aquilo que tem que fazer sem acompanhar. Portanto, a monitoria dos nossos objetivos é uma das melhores ferramentas de coaching que nós podemos ter para irmos sentindo o pulsar das pessoas e daquilo que são os teus colaboradores. Muito bem. Interessante. E principalmente quando esses objetivos, conforme bem dizia, são definidos de uma forma colegial, coletiva, né? Como é que o Alexandre Mano trabalha-se emocionalmente, espiritualmente, fisicamente e mentalmente para conseguir se equilibrar e manter esta vitalidade, energia e criatividade? Olha, eu tomei uma decisão na minha vida profissional aqui há uns anos atrás, bastante arriscada, numa perspectiva que era eu, pela minha carreira profissional, acabei sempre por, quando estás na consultoria, saltas muito projeto a projeto, né? Ou estás como te disse há bocado, ou estás a fazer um projeto, vamos dizer, de eficácia comercial, como me aconteceu na TAP, que é uma empresa de aviação. A seguir vais implementar o SAP, que é um sistema de ERP numa indústria que faz carros, e portanto essa dinâmica acaba por te trazer desafios constantes. E eu tomei a decisão, que é de facto muito arriscada, de trabalhar projeto a projeto e procurar desafios, criar empresas, criar projetos e viver esses projetos individualmente. E isso traz para mim, dá-me uma grande satisfação de trabalhar. Obviamente que na nossa cultura, no nosso mercado moçambicano, isso traz um grande desafio, que é tu estares a acreditar em jovens, empreendedores e trabalhares e desenvolveres.
mas ao mesmo tempo para mim traz-me uma grande satisfação profissional, porque são desafios constantes que nós temos e que vamos trabalhando. Hoje em dia eu trabalho muito mais alguns setores da defesa, da segurança, da energia, do oil and gas, e trabalho com algumas empresas e alguns grupos em que estou ligado, que dou o meu apoio e que vou tentando passar para estes jovens e empreendedores aquilo que devem ser algumas regras da gestão. E há um princípio muito importante, que é: as pessoas não devem fazer aquilo que eu faço, devem fazer aquilo que eu digo. E quando este princípio na gestão, que Peter Drucker usa muito, ele é muito importante, porque a minha vivência tem muito a ver, e a tua tem muito a ver com aquilo que nós somos, que nós vivemos. E às vezes as ações que tu fazes têm um determinado contexto que pode ser mal entendido. E portanto é mais importante tu dizeres: não, estas coisas devem ser feitas assim, 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 e a tua direção tem que ser nesse sentido, naquilo que são as políticas e as regras que nós estabelecemos. E eu procuro sempre projetos inovadores, desafiadores, que me façam vibrar, que me façam sentir realizado. E portanto isso acaba por ser um pouco uma característica intrínseca que temos, que representa um grande desafio, porque tu estás constantemente a trabalhar sobre aquilo que eu percebo hoje de oil and gas, ou de floating LNG, ou de GNL, ou de gás. Não tem nada a ver com aquilo que era um ano atrás. E portanto isso acaba por ser bastante desafiante para ti, e poderes passar essa informação para os teus clientes, para os teus colaboradores, e gerir isso. Mas essa é muito a minha forma de ver aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Qual é a importância da metodologia e filosofia ESG enquanto um padrão de governança corporativa para o desenvolvimento do valor reputacional de uma organização, ainda no plano da sua estratégia, né, de vantagem competitiva a longo prazo? Olha, é extremamente importante. Nós vivemos cada vez mais num mercado mundial, e que o impacto daquilo que tu fazes num cliente rapidamente tem um alastramento para toda a tua base de clientes e para toda a base daquilo que possam ser os teus clientes, fornecedores. E portanto a reputação hoje em dia, até isto advém muito da questão da globalização que o mundo tem e dos meios que hoje estão disponíveis. Provavelmente, por exemplo, aquilo que nós vamos falar agora, se calhar daqui a uma hora está pelo mundo inteiro e está disponível para qualquer pessoa no mundo inteiro poder ver o bom e o mau. E isso tem um impacto muito grande nas organizações, e é algo que as organizações estão a aprender a lidar com elas. E para tu poderes atingir e continuares a manter o grau reputacional que vem da tua estratégia, como é que eu quero que os clientes vejam a minha organização? Tem muito a ver com o corporate governance que tu optas por implementar na tua organização. E esse modelo de governo das sociedades, governo da gestão das sociedades, deve refletir muito aquilo que são as tuas visões, a tua missão, aquilo que tu achas que a empresa deve ser. E no teu dia a dia da tua gestão, deves fazê-la para que ela reflita no dia a dia aquilo que são os teus valores. E portanto que os teus colegas passem para os clientes aquilo que devem passar, que digam aquilo que devem dizer, porque eles vão acabar por refletir aquilo que é a tua organização. E portanto isso acaba por ser muito importante. Obviamente que as pessoas em si, como pessoas, têm aqui um papel-chave, porque são elas e nós somos seres humanos, estamos aptos a cometer erros, e portanto tudo isso acontece, e esses erros podem acontecer, e nós devemos ter mecanismos de poder focar naquilo que é importante, naquilo que é essencial, e aquilo que é, vamos lá dizer, secundário, que seja colocado para um plano que seja secundário, e o foco da empresa, o foco nos resultados e o foco no capital humano. Hoje em dia, até tu já, dentro das organizações, já não se diz que tu tens diretores de recursos humanos, tens diretores de capital humano, porque na realidade é o que se passa. As pessoas são um valor diferenciador para as tuas organizações, sejam elas quais forem, a dimensão, o tamanho, a importância que tu tens. Portanto, as regras de gestão que tu vais implementar, que devem ser refletidas na tua liderança, vão ser importantes para que a tua reputação e aquilo que tu queres que seja a reputação da tua empresa aconteça. Sei lá, fazer aqui uma questão interessante. Tive a oportunidade uma vez de visitar um pouco e conhecer a cultura da Red Bull como empresa. Né? Não tem nada a ver com a cultura da Coca-Cola, que também conheço, uma empresa muito mais fechada, mas a Red Bull é uma festa todos os dias. Mas o produto Red Bull é isso. Né?
é um exemplo. E, portanto, essas estratégias também devem ser pensadas e devem ser colocadas para o bem-estar de todos que estão nas organizações e para que se atinjam os resultados. Muito bem. Olhando assim para os desafios macros do país, ligados atualmente à necessidade de diversificar a matriz econômica, para não estar somente dependente de exportação de matérias-primas, quais são as cadeias de valor alternativas que o Alexandre Mano entende que são, podem conferir uma certa sustentabilidade a longo prazo, que podem ser desenvolvidas ao longo do tempo? Cadeias de valor integrativas que possam ajudar a diversificar a matriz econômica para não ficarmos facilmente sujeitos aos choques. Bom, primeiro, eu acho que nós temos que todos, isto é um desafio que é coletivo, não é só em Moçambique, é um pouco mundial, que é, a primeira coisa que nós temos que entender é, nem todos nós nascemos para serem empreendedores, nem todos nós nascemos para ser empresários, que são coisas diferentes, nem todos nós nascemos para ser gestores. E, portanto, esta é a primeira coisa que eu acho que nos jovens é muito importante as pessoas terem essa noção. Eu posso ter uma carreira de sucesso trabalhando para outros. Eu conheço pessoas fantásticas, jovens, que começaram como caixas num banco, hoje são diretores. Eu conheço pessoas jovens que começaram em pequenas indústrias delas próprias e hoje têm empresas de sucesso. E, portanto, este é o primeiro ponto que que gosto sempre de realçar à juventude, que há espaço para todos. Segundo ponto, o setor privado deve comandar as cadeias de valor, como tu estavas a dizer. E para isso é preciso que haja vontade de acreditar em fazer coisas. Nós não podemos, é fácil para alguém que quer abrir uma empresa, vou dar um exemplo concreto. Ontem eu estava reunido com um jovem que apresentou-me um desafio, eu e um sócio meu, estivemos reunidos com ele, para fazer uma corretora de seguros, nova, num modelo completamente inovador. Se tu olhas e queres começar, se tu olhas para os desafios que tens e os problemas que tens, a banca não te ajuda porque o dinheiro é caro, não vamos ir a lado nenhum. Estás a entender? Não vamos ir a lado nenhum. É importante percebermos primeiro, temos a capacidade, a vontade de querer fazer, vamos para a frente. Vamos lutar. Provavelmente a empresa não vai começar com um carro, um grande salário, uma grande estrutura, não. Vamos começando pouco a pouco. E o pouco a pouco vais criando uma empresa sólida e eficaz, e ao longo do tempo ela vai trazer mais valias para ti, para os teus colaboradores, para os teus trabalhadores. Eu acredito muito que as cadeias de valor, em primeiro lugar, devem ser muito baseadas na criação de renda e de emprego e do desenvolvimento de negócios do setor privado. Acho que as PMEs têm um papel cada vez maior e mais importante dentro da nossa economia e elas devem ser alavancadas, no sentido que são elas que devem começar este trabalho e de procurarem fazer iniciativas. E essa cadeia de valor é importante, quer nos serviços, por exemplo, na agricultura, que eu acho que nós temos muito por fazer. Portanto, os jovens querem, e é natural, vivemos numa sociedade de consumo instantâneo, como eu costumo dizer, não? Querem resultados de imediato. A agricultura, per si, é uma coisa que tu tens que semear para colher. Não? E, portanto, eu acredito muito que a agricultura é um hub que pode ser muito interessante para desenvolver negócio, para criar valor para a nossa cadeia. A questão dos serviços, acho que há muita oportunidade de podermos fazer mais e melhor um conjunto de prestação de serviços. Há uma tendência natural nossa, vamos dizer, de cultura, de comércio, portanto de compra e venda, porque é o mais fácil. Desde que eu arranjo 1000 meticais, posso ir comprar 4 coisas, depois com esses 1000 vou vender, vou ganhar 2000 ou vou ganhar 1500 e tenho um ganho imediato. Por isso é que o comércio acaba por ser sempre uma solução que muitos jovens recorrem porque veem um resultado imediato. Portanto, eu tenho uma banca, eu tenho uma loja, eu sou um agente de uma determinada conta, de um determinado serviço de telefone, vou arranjar 10, vendi, ganhei 4, já tenho os meus 4 e vou andando. Portanto, eu acho que as cadeias de valor devem ser muito focadas no setor privado. O setor privado deve ser o motor desta mudança. E depois, obviamente, que o governo deve acompanhar essa evolução, deve encontrar formas de apoio muito claras e objetivas
que se procuram fazer, para poder apoiar a que estes negócios cresçam, floresçam e que existam. Porque se isso acontecer, vão pagar mais impostos temos mais renda, com mais renda temos mais dinheiro para poder investir em escolas, centros de saúde, postos de saúde, estradas, etc. Muito bem. Voltando um pouco para a questão do mindset empreendedor, deu aqui este exemplo que é recorrente sobre a forma como os empreendedores primeiro têm a noção ou não do risco e depois como é que se posicionam em face a esse risco, as atitudes que têm em face a esse risco. Isto tem um pouco explicação pela cultura empreendedora que se pode ter ou assumir numa certa geografia, ou, por exemplo, aqui a nível do país. Falou-nos, por exemplo, que a nível de cadeias de valor elencou a agricultura, falou de serviço. Qual seria o elemento ou que tipo de atributos uma cultura empreendedora moçambicana deveria ou pode estar a ser trabalhada para se desenvolver a indústria que faz a ligação entre o primário e o terciário? Sim. Uma coisa muito importante que eu acho que é um dos maiores problemas, não só, mas vamos falar um bocado de Moçambique e da minha experiência. Primeiro é a questão do risco, que estavas a falar. Portanto, quando nós decidimos que vamos querer fazer uma coisa nossa, há risco. E eu costumo usar muito a cultura, o modelo, vamos assim chamar, americano para a questão do risco. Os americanos têm um conceito que é, assim, muito resumidamente, fall, ou seja, cair para cair melhor, para poder ser melhor. Portanto, nós não podemos querer iniciar uma empreitada, vamos imaginar, eu sei que na minha zona produz-se banana, o que é que eu posso fazer para poder ganhar dinheiro com a banana? Como é que eu posso fazer? E o que é que eu posso fazer para acrescentar valor a isso? Né? Posso ter uma atitude simples, que é ir ter com a Dona Amélia, comprar-lhe a banana a 100 e vender por 200. Não tenho essa preocupação de criar uma cadeia de valor, portanto, se eu continuar assim, vou ter um negócio provavelmente sempre ali no headline, como eu costumo chamar, sem grande acrescente de valor, mas que me permite trabalhar. Esse é um bocado o tipo de negócio que tu vês. Pode ser uma atitude de maior risco. Que tal eu for falar com ela, eu se calhar vou-lhe pedir para ela, vou-lhe comprar uma vez, a segunda vez se calhar vou-lhe pedir, em vez dela me dar 100 quilos, vai-me dar 120, eu depois os 20 pago depois, esses 20 vou querer arranjar umas embalagens novas para poder vender, ainda subir mais o preço e se calhar levar a uns supermercados. Isto tem risco. Pode correr mal. Ela pode não dar crédito. A pessoa do supermercado pode não gostar da minha banana, pode chegar lá e entregar e não correr bem. Mas se nós não fizermos procurarmos acrescentar valor, e a questão de cair, e a questão de ter medo e de cair, não faz mal errar. Nós temos hoje em dia muitas empresas que são das maiores do mundo, já faliram várias vezes, erraram nos produtos que queriam lançar, para nós podermos ter o Apple que temos hoje. Os primeiros eram coisas completamente absurdas, não falharam completamente, e não deve haver medo disso. E hoje as pessoas mudaram. No caso da Apple, eles disseram, não, vamos pegar nos telefones, vamos fazer um telefone só com um botão. Nós na altura, quando nos lembramos disso, até dizemos que ele era louco, né? Mas hoje em dia é uma realidade. E portanto, às vezes, e aqui é que entra a questão da inovação, né? Na questão de como é que eu posso fazer isto. E a inovação faz sentido quando nós olhamos para o mercado e vemos, mas se eu pegar naquelas bananas, como eu estava a dar o exemplo, e querer fazer uma embalagem bonita, não posso ir vender à mesma loja que eu estou a vender aquelas bananas sem embalagem, não vou acrescentar valor, nem as pessoas vão ver em mim, valor, eu tenho que ir a outro sítio. Então, é um pouco isto que eu digo que os empreendedores e os empresários devem ter esta capacidade. Obviamente que o risco é preciso ser gerido, é preciso mitigar o risco, mas é preciso ser... é preciso ter a capacidade de poder ser sonhador para poder dizer, não, eu vou tentar, obviamente que tudo controlado, mas deve-se correr o risco para que eu possa obter daí os resultados e poder crescer. E obviamente nas cadeias de valor, o agronegócio, a transformação daquilo que é o produto que nós vamos plantar e como é que o vamos vender, como é que eu posso vender melhor a castanha que eu estou a comprar a 90, como é que eu posso
acrescentar valor, pondo uma embalagem bonita, pondo um rótulo em inglês, vender para um determinado mercado, e ter a capacidade de poder fazer isso. Obviamente que quanto tu trabalhares mais e conheceres mais e estudares melhor o mercado, aumentas a tua probabilidade de sucesso, e isso é importante. Muito bem. E já quase já entrar para a reta final, gostava de compreender na estratégia global do grupo, quais são os próximos desafios ou como é que a JTM está a evoluir ou a movimentar-se para conseguir manter este impacto global agindo localmente? Olha, a AJM é uma empresa minha, em que aquilo que nós fazemos são projetos meus e investimentos em empresas que nós possamos comprar, adquirir, ou investir ou fazer parcerias, não é? Portanto, hoje em dia, o segredo passa muito por duas coisas. Uma, encontrarmos oportunidades lá fora que façam sentido para o mercado local. Trazemos parceiros que acrescentem valor e que possam fazer coisas inovadoras ou necessidades do mercado, porque às vezes nem sempre aquilo que o mercado precisa é inovador, mas não há. E depois, obviamente, procurar oportunidades de investimento em empresas moçambicanas que existam, que precisem de apoio para crescer e apostar em áreas que nós achamos que possam ser de maior valor acrescentado, quer para o mercado, quer para nós, e trazer um retorno do investimento que estás a fazer. Muito numa perspectiva sempre de colaboração e de parcerias, que eu acho que é assim que devemos ver as coisas no nosso mercado e no nosso país. De uma forma geral, na fase do due diligence que fazem a estas empresas, startups, ou ainda que sejam já numa fase assim, numa dimensão pequena, mas que tenham este potencial e um risco ponderado, quais são os principais gaps ou problemas comuns que se encontram nesta fase em que elas estão a quererem transitar da fase de pequena para média dimensão, e que por via da vossa estratégia de buyout ou injeção de equity vocês encontram e contornam, por assim dizer? Olha, em primeiro lugar, estas coisas dependem muito daquilo que tu vês no valor das empresas e daquilo que elas fazem e do potencial de crescimento que elas poderão ter. Às vezes há instintos, há algumas coisas que tu apostas muito nas pessoas que estão à frente das organizações. Obviamente que o due diligence é importante para percebermos as contas, o crescimento, a organização ou a falta dela, mas acima de tudo o que é importante, que é as pessoas que as empresas têm, o produto ou o serviço que elas fazem que é diferenciador. Tu às vezes podes fazer um due diligence de uma empresa totalmente desorganizada, mas o produto que ela tem é fantástico. A castanha de caju que ela compra e que vende ou que planta tem um valor, tem uma percentagem bastante grande. Empresas na área do IT, a mesma coisa. São empresas que poderiam prestar um serviço melhor, mas os produtos que têm são muito interessantes. Às vezes há empresas que têm que são muitas pessoas que estão à frente delas, que podem ser. As pessoas têm sempre um risco, porque elas podem hoje vir, depois de amanhã sair, e portanto nós temos que encontrar mecanismos de knowledge management dentro das empresas para captar e ir guardando aquilo que são os ativos das empresas, o seu conhecimento, a sua experiência, as suas referências, os seus projetos. E obviamente que no due diligence isso é importante para perceberes o que te faz fazer, qual é o teu drive para comprares ou para investires ou para fazeres a transformação dessa empresa. E aí obviamente que vem a questão do risco e vem aquilo que é o teu feeling, o teu conhecimento do mercado, que é muito importante. Muito bem. Para quando é que podemos esperar um livro, audiobook? Como é que, ainda enquanto um empreendedor social, como é que as pessoas podem aprender mais do Alexandre Marques? Olha, eu costumo dizer, eu sou de uma linha de liderança ou de coaching que não vejo que reflita-se muito num livro. Primeiro porque, como te disse logo ao princípio da nossa conversa, passei grande parte da minha carreira profissional, tenho 45 anos,
Nós na consultoria escrevemos muito e fazemos muitas propostas e muitos PowerPoints e muitos diagramas e portanto acho que essa parte da minha vida está feita. Eu acho que sou daquelas pessoas que gosto mais do contacto humano, gosto mais de fazer um workshop com jovens, com os empreendedores, trocarmos impressões cara a cara, olhos nos olhos, trocar ideias, trazer essa experiência, trazer aquele momento. Eu acho que aí acrescentamos muito mais valores, como estamos a fazer agora. Provavelmente se eu pusesse na escrita aquilo que a gente falou aqui hoje seria bastante mais complicado, pelo menos do meu lado. Mas sou uma pessoa mais de contacto, sou uma pessoa mais de cara a cara, de troca de palavras, de vivências, de experiências e tempos, às vezes como diz o Miyakoto. E isso é o que me define como pessoa do que ser alguém que vai escrever um livro, não estou a ver. Muito bem. Alexandre, muito obrigado pelo tempo que dispensou e por ter partilhado conosco de uma forma muito avançada, por assim dizer, o rico conhecimento que trouxe-nos a nível técnico, a nível de consultoria, a nível de estratégia, a nível de finanças. Desejamos maior sucesso, naturalmente, e que o senhor continue a abençoar. Estas lições encontram disponíveis na nossa plataforma Facebook, António Sende-Oficial, nosso canal YouTube, António Sende-LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço, luz, e até breve.